Essa é a nossa quarta unidade sobre o Socrative. Nessa unidade nós vamos ver como se aplica um teste criado e também como o espectador responde. Inicialmente, na página inicial do Socrative, ingresse fazendo login na condição de professor. Coloque seu e-mail, coloque sua senha e faça o login. No menu Iniciar, acesse a opção Teste. Abre-se uma janela e nesta janela selecione os testes que você criou ou importou. Selecionado um deles, clique em Próximo, quando então abrirá uma outra tela em que apresenta 3 formas pré-definidas de apresentação do seu teste. A primeira é a do feedback instantâneo, em que há uma versatilidade para o apresentador em selecionar opções de exigir nome, embaralhar perguntas, embaralhar as respostas, mostrar o feedback e mostrar a nota final. A segunda opção, ela é interessante para quem vai aplicar alguma avaliação mais profunda, onde que fica desabilitada apenas a hipótese de feedback da pergunta, justamente para que os alunos não passem a resposta de um para o outro durante a execução. Por fim, a opção controle pelo professor, quando o Socrative é utilizado como um instrumento para a apresentação do conteúdo numa aula. Vamos utilizar o padrão feedback instantâneo, onde que se exige do estudante o seu nome e mostrando o feedback ao mesmo. Vamos iniciar o teste. Apresenta-se a tela onde o teste é projetado e o padrão é ocultar os nomes, ocultar as respostas e ocultar os resultados. Isso é importante caso você esteja projetando a sua apresentação para o público. Do contrário, poderá deixar ativados todos. O Socrative permite a resposta pelos estudantes através de aplicativos. Existe o aplicativo para o estudante e também existe o aplicativo para Android e iOS para o professor. Este para o professor é para ele utilizar um dispositivo móvel para fazer a apresentação do seu teste. Os dois dispositivos instalados em um celular, vamos selecionar o dispositivo para estudante. Esta é a tela inicial do Socrative num celular para estudante. Pode ser selecionado um idioma. Neste caso, é selecionado português. E agora vamos fazer o login do aluno. Para tanto, ele deverá colocar o nome da sala do apresentador. Como vimos nas unidades anteriores, este nome foi alterado daquele inicialmente criado pelo próprio sistema do Socrative. Colocado o nome da sala, ele entra e é exigido, como foi pré-configurada a apresentação em que se pede o nome do participante, ele deverá inserir o nome. Neste caso, foi inserido o nome telefone celular, clicado em concluído. Veja que na tela do apresentador apareceu agora um nome, porém ocultado. Este nome pode ser exibido ativando a opção Mostrar Nome e vemos que o nome telefone celular apareceu em uma linha. A primeira pergunta é apresentada. Lembre-se que nela foi colocada uma imagem, no caso a de Pedro Álvares Cabral. Acessadas as alternativas, selecionada a alternativa que o aluno entende a correta, é clicado em Enviar e vemos que apareceu para a pergunta 1 uma resposta dada. Vale lembrar que a configuração foi a de feedback instantâneo, em que o feedback é mostrado. Neste caso, na tela do celular não é apresentado o feedback, por conta que a pergunta, ao ser elaborada, não teve a sinalação de qual foi a resposta correta.
Selecionada a opção Mostrar resposta, vemos que o aluno respondeu a alternativa de letra A. Temos a segunda pergunta, quem descobriu a América? Respondido como Cristóvão Colombo, percebe que houve o feedback no equipamento do estudante e como foi criada uma explicação adicional do ano do descobrimento, também aparece no equipamento do mesmo. Note aqui, então, que houve a resposta para a alternativa B e que o total de respostas dadas pela turma, como só tem um aluno aqui, foi de 100% na alternativa B. A terceira e última pergunta, vemos que ela tem diversas alternativas corretas, são selecionadas todas e enviada a resposta. Mostra-se o feedback com as respostas corretas e na tela do apresentador aparecem as respostas por ele dada e também o percentual para a turma inteira. Clicada na opção Mostrar resultado, as respostas corretas aparecem de fundo verde, lembrando que a resposta da primeira pergunta ela não aparece com esse fundo verde por falta de assinalação, ou seja, de um gabarito pré-criado durante a criação do teste. Pode-se alterar a exibição do aproveitamento do aluno de percentual para nota, e esta alteração, vemos que apareceu a nota 2 para o aluno telefone celular. Clica-se em concluir para concluir o teste. Caso não faça isso, seu teste fica permanentemente ativo, mesmo você não acessando mais a sua página. Confirme ou cancele a saída da atividade e a sua atividade deixa de ser exibida nessa condição. Vá para o menu Relatório e no menu Relatório você encontrará todos os testes que você aplicou. Caso esse relatório seja útil no seu processo de ensino, você poderá acessar as informações de cada aluno no mesmo. Caso deseje apagar ou excluir o mesmo, assinale aquele desejado, clique em excluir após a seleção e o mesmo estará eliminado. Agora veremos, em modo simultâneo, a tela de apresentação pelo professor ou apresentador e a resposta dada pelo aluno ou espectador. Vemos ambas as telas, do lado esquerdo do professor e do direito o do estudante. O professor seleciona um teste e o aluno vai fazer o seu login colocando o nome da sala do professor. No caso, 5 vezes 50. Colocou 4 vezes 50, houve o erro. Ele faz o ingresso e fica esperando então o professor começar a atividade. O professor prossegue configurando o seu modo de apresentação. O feedback é o instantâneo. Agora ele desativa as opções de mostragem e o aluno na tela do celular vai colocar o seu nome. Colocado o nome, ele aparece na tela do professor. O professor pode mostrar o nome, como podemos ver, tela de celular, e a pergunta com a imagem de Cabral aparece. Ele envia a resposta. Aparece então a resposta dada como alternativa A, sem feedback. Ele vai responder a segunda pergunta. Apareceu o feedback no celular e para o professor mostrou o resultado como ele tendo respondido B. O fundo verde indica que ele acertou. A terceira pergunta, é enviada as 4 alternativas, aparece o feedback e também ao professor o que ele respondeu. Na próxima unidade veremos como fazer um teste com perguntas de verdadeiro e falso. Até lá!